Apocalipse, capítulo 1, vamos dar continuidade à exposição, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pela primeira vez, a volta de Jesus é mencionada aqui no livro de Apocalipse. Esse, sem dúvida, é um dos temas mais importantes da Escritura. Desde os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Zacarias, Daniel, até as cartas do Novo Testamento, a volta de Jesus, a promessa da segunda vinda tem sido proclamada. Durante os milênios, a volta de Jesus tem sido anunciada. E durante a história, houve muitos que tentaram prever o dia e a hora em que Jesus voltaria e foram terrivelmente frustrados. William Miller, por exemplo, foi uma das figuras centrais para o surgimento do Adventismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. William Miller, em 1831, começou a afirmar que Jesus voltaria em 1844. Porém, Jesus não voltou em 1844. A Igreja Adventista, então, entendeu que, na verdade, em 1844 foi a entrada de Jesus no Santo dos Santos Celestial, e não a data da sua vinda. Harold Camping, um evangelista apresentador de rádio, afirmou que a volta de Jesus se daria em 21 de maio de 2011. O evangelista e apresentador de rádio dos Estados Unidos. Ele afirmou que a volta de Jesus se daria 21 de maio de 2011. E quando chega essa data, ele afirma que se enganou e que, na verdade, a data correta é 21 de outubro de 2011, o que também não aconteceu. Muitos chegaram a falar de 2012, lembra? 2012, o ano do fim dos tempos, do fim do mundo, por conta do calendário maia, né, que apontava para isso, mas 2012 passou e Jesus não voltou. Durante a pandemia, né, novamente, muitos começaram a falar sobre a volta de Jesus e a afirmar datas específicas para o seu retorno, o que também não aconteceu. Jesus deixa claro, em Mateus 24, ele vai dizer, mas a respeito daquela hora e daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Em Atos, capítulo 1, versículo 7, novamente os discípulos perguntam a Jesus sobre esse assunto e Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras versões fala, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que Jesus está dizendo é, o Pai já determinou o tempo exato em que tudo há de acontecer e não compete a nós saber. Jesus deixa claro que o momento exato da sua vinda é prerrogativa exclusiva de Deus e não cabe ao homem saber. Ele diz, não vos compete, ou seja, não é competência de vocês saber isso. Esse tipo de conhecimento não pertence a vocês, não é da incumbência de vocês. Então isso nos mostra que não devemos ficar especulando sobre quando será a volta de Jesus, estipulando datas. Devemos nos concentrar em pregar o evangelho e viver em retidão para com Deus. Mas veja, apesar de Jesus não falar quando será a sua vinda, ele fala como será a sua vinda. João vai dizer aqui em Apocalipse 1, versículo 7, acompanha aí, ó. João vai dizer, eis que vem com as nuvens. Olha que interessante. Por que João fala que Jesus vem com as nuvens? Primeira coisa que ele fala, eis que vem com as nuvens. Primeiro, porque Jesus virá dos céus. Ele não virá das profundezas da terra ou do mar, nem se manifestará de forma secreta ou oculta, como alguns pensam, mas Cristo virá dos altos céus, o local de sua morada. O retorno do nosso Salvador será uma descida gloriosa do trono celestial. Na primeira vinda, ele saiu do ventre de Maria. Na segunda vinda, ele sairá de dentre as nuvens do céu. Na primeira vinda, Jesus veio como bebê.
Na segunda vinda, ele virá como rei. Na primeira vinda, ele veio numa manjedoura. Na segunda vinda, ele virá com um exército de anjos. Na primeira vinda, ele veio vulnerável, mas na segunda vinda, ele virá com poder e revestido de glória e majestade. Assim se dará a segunda vinda de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Saber sobre a vinda de Cristo. Ele não fala quando será essa segunda vinda, mas ele fala como será essa segunda vinda. E ele fala, eis que vem com as nuvens, ele virá dos céus. Porque em Atos capítulo 1, versículo 11 diz, esse mesmo Jesus que dentre vós subiu ao céu, voltará do mesmo modo como viste subir. Ou seja, assim como ele subiu ao céu, ele também voltará do céu. Então, primeira coisa, eis que vem com as nuvens, porque Jesus virá dos céus. Segundo, observe que João diz, eis que vem com as nuvens. Olha que coisa, olha o que João fala, eis que vem com as nuvens. Ele não diz entre as nuvens ou das nuvens, mas João diz que Cristo virá com as nuvens. Ou seja, as nuvens acompanharão a descida de Cristo. Olha que coisa. Eis que vem com as nuvens. Ele fala, eis que vem das nuvens, entre as nuvens. Fala, eis que vem com as nuvens. As nuvens acompanharão a descida de Cristo. É como se os céus, a criação, viessem juntamente com ele na sua volta. Imagina isso. Nós não apenas veremos Cristo descer, nós também veremos os céus descendo juntamente com Cristo. Uau, imagina isso. Imagina essa cena. A gente não vai ver apenas Jesus descer. Nós vamos ver os céus descendo com Cristo. Eis que vem com as nuvens. Como se a criação, o céu, acompanhasse a descida de Cristo. É como a entrada triunfal do rei. Quando um rei chegava numa cidade antiga, ele não ia sozinho. Ele ia acompanhado por uma corte esplendorosa, com seus oficiais, soldados, estandartes e cânticos, exaltando a sua autoridade. Da mesma forma, Cristo, o Rei dos Reis, voltará de uma forma majestosa, acompanhado com todo o esplendor dos céus. A volta de Cristo será acompanhada por uma manifestação celestial, que demonstrará de maneira inequívoca o seu domínio sobre toda a criação. Ao descer com as nuvens, isso demonstra que toda a criação serve ao comando do seu Criador. No Salmo 104 diz, Deus meu, tu és magnificente, estás vestido de glória e de majestade. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Olha o que ele diz, ele faz das nuvens o seu carro. Olha o domínio de Cristo sobre a criação. Na volta do nosso Salvador, as nuvens serão a sua carruagem, os anjos a sua escolta, os arcanjos o seu arauto e os santos o seu glorioso cortejo. O retorno de Cristo será um retorno cheio de glória. Na primeira vinda, a glória de Cristo não era autoevidente, mas na segunda vinda ela se manifestará de modo irrefutável, radiante e arrebatadora. Sua majestade será inconfundível e revelada em todo o seu esplendor. Spurgeon diz, a segunda vinda de Cristo será o retorno de um rei triunfante, adornado com a majestade celestial e acompanhado por um exército glorioso de anjos. Vamos prosseguir no versículo. Então João diz, eis que vem com as nuvens. E aí depois ele fala, e todo o olho o verá. Olha isso. E todo o olho o verá. Ou seja, a volta de Jesus não será secreta. A volta de Jesus será visível para todas as pessoas da terra. Não haverá um homem sequer que não verá a volta de Jesus. Todo olho o verá. E observe que ele diz, todo o olho. Ele não diz todos os olhos. Olha o que ele fala, todo o olho. Ele põe no singular, mostrando individualidade.
cada indivíduo verá o retorno de Cristo. Tanto crentes quanto ímpios contemplará o retorno de Cristo. Todo olho o verá. Interessante, né? Mostrando individualidade. Todo olho, cada indivíduo contemplará a volta de Jesus. Então ele diz, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Não é isso? Olha lá. Todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Em outras versões diz, né, também aqueles que o perfuraram. Na versão NTLH diz, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Não é isso, Luiz, que está na tua versão NTLH? Até mesmo os que o atravessaram com a lança. Quem atravessou o lado de Jesus com a lança? Soldados romanos. Isso indica que na volta de Jesus ocorrerá a ressurreição dos mortos. E detalhe, não é de alguns mortos, de todos os mortos. Na volta de Jesus ocorrerá a ressurreição dos mortos. João capítulo 5 vai dizer isso. 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, ele não fala alguns, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, primeiro ocorrerá a ressurreição dos salvos e depois a ressurreição dos condenados. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Olha o arrebatamento aqui, ó. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha que coisa forte aqui, né? O arrebatamento da igreja não é um momento isolado, secreto, né? O arrebatamento da igreja ele mostra aqui que ocorre na segunda vinda de Cristo. Olha o que ele fala, os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Ele está descendo com as nuvens. E ocorrerá a ressurreição dos mortos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Imagina isso. Segundo a linha de interpretação dispensacionalista, a segunda vinda de Cristo se dá em 2 turnos. Né? Os dispensacionalistas dizem isso. A volta de Jesus se dá em 2 turnos. Um será secreto e o outro será visível. Mas isso não tem qualquer amparo nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 4 deixa claro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus não são eventos distintos, separados. É na volta de Jesus que ocorre tanto a ressurreição dos mortos quanto o arrebatamento da igreja. Hernán Dias Lopes diz, a segunda vinda de Cristo será única, visível, audível e gloriosa. Ela é única. Ele não vai vir pela terceira vez, né? Imagina, Jesus veio na primeira vinda, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Foi assunto ao céu. Aí ele vai vir uma segunda vez de forma secreta, arrebatar, igual aqueles filmes, aí o avião vai cair porque o piloto era cristão, o carro vai bater porque o motorista era cristão, e aí vai ter aquele tumulto, e aí o pessoal falando, pô, para onde que for esse povo e tal? E vai ficar ali passando-se os dias sem a igreja aqui na terra. Bom, seria óbvio, imagina, os cristãos sumindo da terra, opa, aconteceu o quê? O arrebatamento, vai todo mundo se converter. Vai todo mundo desesperado buscar Deus. Não, aqui deixa claro que o arrebatamento se dá juntamente com a volta de Jesus, na segunda vinda. Então, olha o que João diz, versículo 7, né? Todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Sabe o que significa? Aqueles soldados que perfuraram o lado de Jesus, que pregaram suas mãos com pregos, que escarneceram e zombaram dele, aqueles que cuspiram em sua face, aqueles soldados que açoitaram Jesus no pátio, Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos, todos eles verão esse mesmo Jesus com as mãos furadas descer dos céus com poder e grande glória.
todo olho o verá. Cada um deles verá esse mesmo Jesus descer das nuvens como um rei vitorioso, cheio de glória. É isso que o texto está mostrando. Olha lá, ó, João vai dizer, até os mesmos que o transpassaram. Depois ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha o que ele diz. Todas as tribos da terra. Fala de todos os povos, de todas as nações. Chinês, argentino, japonês, brasileiro, americano, indiano, francês, russo, alemães, espanhóis, australianos, nigerianos, mexicanos, saudita, italiano, canadense, egípcio, coreano, sueco, holandês, polonês, todos os povos de todas as nações contemplarão o Filho do Homem descendo com as nuvens do céu. Só que aí o texto diz, e se lamentarão sobre ele. Todos os ímpios o verão e se lamentarão. Sabe o que significa esse lamentarão? Lamentar aqui? Golpear a si mesmo, se auto-infligir. Olha que coisa forte. Tamanha será a aflição dos ímpios ao ver Jesus voltando, ele descendo do céu. Tamanha vai ser a aflição dele que eles vão se golpear, eles vão se auto-infligir. É como se eles fossem gritar e puxando os cabelos, se martirizando. Meu Deus, Jesus está voltando. Não é que era verdade, meu Deus. É isso que o texto está dizendo. Eles verão Cristo e se lamentarão. Eles vão gritar de desespero. Eles vão se golpear, se auto-infligir. Eles vão entrar num estado de aflição tremenda. É isso que está dizendo. A Bíblia chega a dizer que eles vão clamar para que as montanhas caem sobre eles. A Bíblia fala, eles vão dizer aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da sua ira, e quem subsistirá? Eles vão pedir, montes, rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos da face da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da sua ira, e quem subsistirá? Está achando que a volta de Jesus é uma coisa linda? Nossa, coisa bonita, coisa romântica. Vai ser dia de trevas para os ímpios. Amós fala isso. Não será um dia de luz, será um dia de trevas. Os homens correrão de um lado para outro tentando se esconder do Cordeiro. J.C. Ryle vai dizer, chegará o tempo em que muitos se arrependerão tarde demais. Será tarde quando perceberem que as coisas que não quiseram acreditar eram verdade. Alguém certa vez disse, o inferno é o lugar onde a verdade é descoberta tarde demais. Thomas Watson, um autor puritano, diz, quão tolos são aqueles que por uma gota de prazer beberão o oceano da ira de Deus. Quão tolos são aqueles que por uma gota de prazer, por causa de uma gota de prazer, beberão o oceano da ira de Deus. Na terra, o leão de Judá falou como um cordeiro, mas no dia do juízo, o cordeiro rugirá como um leão. Cristo voltará para trazer justiça sobre a terra. Aí o versículo termina. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí olha como ele termina o versículo. Sim, amém. Por que ele fala sim, amém? É curioso. Aí termina. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que João fala isso? Primeiro, por que ele fala sim? Esse sim indica certeza absoluta. Esse é um reconhecimento categórico de que tudo que foi dito é certo, acontecerá. É como se ele estivesse dizendo, sem dúvida, tudo isso há de acontecer. Em algumas versões diz, certamente será assim, indicando certeza absoluta. Como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Sim, certeza absoluta. E ele depois fala, amém. A palavra amém significa assim seja. Essa é uma expressão de concordância total com o que foi declarado. É uma rendição de louvor a Deus. É um reconhecimento de que tudo que Deus faz é bom, justo e perfeito. Por isso dizemos, amém. Assim seja. Reconhecendo tudo que Deus faz é justo, é bom, é perfeito. Amém. Versículo 8. Nós vamos finalizar no versículo 8.
eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceba agora que Deus é quem toma a palavra. Olha lá. Deus é quem toma a palavra e afirma com autoridade quem ele é. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, isso mostra que quando Cristo voltar, todos saberão quem ele é. Olha como termina o texto, interessante, né? Ele toma a palavra e afirma com autoridade quem ele é. Na sua vinda, na sua segunda vinda, todos saberão que ele é o alfa e o ômega. Como o texto em Filipenses diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos saberão quem ele é. A semelhança dos demônios que temem e tremem, todos os ímpios temerão e tremerão diante do Deus Altíssimo. Todos saberão quem ele é. Hoje, os ímpios zombam, blasfemam e gozam de Deus, não é isso? Eles falam palavras blasfemas para ele, zombam de Deus, mas chegará o dia em que cada um deles saberá quem é Cristo, quem é o Deus Altíssimo, quem é o Todo-Poderoso. E eles temerão e tremerão diante de Deus. Todos saberão quem ele é. Eu sou o alfa e o ômega. O que isso significa? Alfa, o princípio de tudo, o início de tudo, a origem de tudo, alfa. E ômega, o fim de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas, onde todas as coisas convergem. Ou seja, o que é o alfa e o ômega? Querendo dizer assim, ó, tudo foi criado por Deus, alfa, e tudo foi criado para Deus, ômega. Tudo que foi feito por Deus também foi feito para Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação de Deus. Entendeu? Alfa, a origem de tudo, o princípio, o início de tudo. Ômega, o fim de tudo, a finalidade de tudo, onde todas as coisas convergem. Tudo foi feito por Deus e para Deus, para a glória de Deus. A natureza, os animais foram criados para a glória de Deus. Os herdeiros da salvação, os vasos de honra, foram feitos para quê? Para a glória de Deus. E os filhos da perdição, os vasos preparados para a destruição, também foram feitos para a glória de Deus, para demonstrar a justiça e a ira de Deus. Tudo foi feito por Deus e para Deus. Ele é o início de tudo e ele também é o fim de tudo. Alfa e ômega. Dele provém todas as coisas, alfa, e nele converge todas as coisas, ômega. Uau, que incrível isso, né? Sabia que era alfa e ômega? Que maravilha. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Esse que é, que era e que há de vir, nós falamos anteriormente, o Deus de ontem, de hoje e para sempre. O Deus que sempre reinou e sempre reinará. E ele termina dizendo o Todo-Poderoso. O nome que Deus revelou a Abraão em Gênesis 17, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus onipotente, aquele que possui todo o poder. Esse é o nosso Deus. E naquele dia, todos saberão quem ele é. Eu quero terminar lendo uma frase de Agostinho que diz: reinos terrenos têm seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele de quem é dito, e o seu reino jamais terá fim. Jesus Cristo vem, meu irmão. Agarre-se nessa verdade. Encha seu coração de júbilo, porque o nosso Senhor não voltará. Ele já está voltando. Tem um hino antigo que diz: nossa esperança é sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Essa é a nossa esperança, a vinda do nosso Salvador. Vamos tirar um período de oração agora. Sou pecador, és santo Deus,
não ignoras os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempre eterno amor. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou, e eu não mereço por tão grande amor. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempre eterno amor. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitará. Por graça, Senhor, perdoe a mim, por teu sempre eterno amor. Glória a Deus, aleluia.